Este episódio do Pod Chic é um oferecimento do Vigilantes do Comportamento Alimentar. Vigilantes do Comportamento Alimentar, seu emagrecimento saudável e definitivo. O tratamento da obesidade é um tripé. Então, o estilo de vida saudável, a mudança do estilo de vida, que é a alimentação equilibrada, não proibitiva, você não precisa ser proibido de comer as coisas que você gosta, mas que tenha um equilíbrio. Atividade física, que não necessariamente precisa ser academia. Olá, Segue Chique, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos à terceira temporada do nosso Pod Chique. Este vídeo podcast que tem por objetivo trazer convidados sempre muito especiais, com assuntos muito diferenciados para te fazer e me fazer pessoas melhores e assim criarmos um entorno melhor e dessa forma co-criarmos um mundo melhor. Porque ser chique e elegante é sobre isso, é sobre deixarmos a nossa marca no mundo para que ele seja um mundo cada vez melhor para se viver. Não me conhece ainda, então deixa eu me apresentar para você. Eu sou Anderson Delfino, eu estou toda terça e toda quinta, sempre com um vídeo inédito aqui no canal para você, falando de estilo e comportamento. E uma vez por mês a gente tem um episódio novinho em folha do nosso Pod Chique. Você também pode me seguir lá nas minhas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo para você. Por lá eu sempre posto conteúdos diferentes do que eu posto aqui no canal e a gente pode ter uma interação um pouco maior. Bom, essa terceira temporada nós temos uma novidade. Eu convidei uma co-host, uma amiga querida, para apresentar todos esses episódios da terceira temporada aqui junto comigo. Então, chega mais, seja bem-vinda, Alessandra Eleutério Silva, a Ale. Olá, bom, muito obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui e é um prazer estar aqui conversando com você e com o Segue Chiques, né? E essa temporada eu já vi que os convidados são espetaculares, eu estou muito animada aqui para essas conversas, esse bate-papo, para a gente saber tudo aí sobre vários assuntos diferentes, né? Essa temporada tá bem especial e a Alê também tem um canal aqui no YouTube. Conta para eles, Alê, um pouquinho do teu canal e das tuas redes sociais. Eu tô aqui no YouTube, como a Ale explica, eu falo sobre carreira, sobre desenvolvimento profissional, mostro como é a vida no mundo corporativo e como que é a vida de uma executiva aí dentro de uma grande corporação no mundo da construção civil, né? Então, é um ambiente totalmente diferente aqui do que os Pod Chiques estão acostumados, mas tem um conteúdo bem bacana lá. Então, corre lá no YouTube e também lá nas outras redes sociais que vocês vão ter conteúdo bem bacana e vai ser um prazer receber vocês nas minhas redes sociais. Então, falando em te seguir nas tuas redes sociais, conta para eles o que eles precisam fazer para não perder nenhum episódio dessa terceira temporada aqui do Pod Chique. Aqueles que ainda não são Segue Chiques, o que devem fazer agora, Lê? Agora, assim, tem aqui embaixo, aperta lá para se inscrever no canal, ativa o sininho e aí a hora que você assistir esse vídeo, você vai gostar muito, aí você já curte, comenta e compartilha com todos os seus amigos, que eu acho que vai ser um conteúdo bem bacana para todo mundo. É isso aí, então não deixa de se inscreva agora, ativa o sininho e lembre-se que a gente já tem o botão do Seja Membro aqui no canal. Terminando o episódio, corre lá na página do canal, procura o botão Seja Membro, clicando lá no botão, você se torna um membro Segue Chique Premium aqui do canal, com vantagens exclusivas, além do que você vai apoiar o canal para a gente continuar produzindo um conteúdo sempre de muita qualidade para vocês. Bom, recados dados, vamos apresentar... Não, calma. Você esqueceu de falar quem está apoiando a gente. Ah, verdade! Essa terceira temporada nós também temos o apoio, coloca aqui na tela pra gente, Rafael, do grupo Vigilantes do Comportamento Alimentar. O Vigilantes do Comportamento Alimentar é um grupo completamente online, viu, Ale? E eles, aliás, tem tudo a ver com o nosso episódio de hoje. Sim. Eles apoiam aquelas pessoas que precisam perder aqueles quilinhos para entrar no shape,
que precisam fazer uma reeducação alimentar. Então, entra lá em contato através do Instagram, tá aí, ó, o arroba deles no Instagram. Entre em contato com eles, uma orientadora vai te retornar e eles vão te contar como funciona esse grupo, que é totalmente online, inclusive as reuniões do Vigilantes do Comportamento Alimentar. É super prático. Muito e legal. é um emagrecimento saudável, sem medicação, sem intervenção cirúrgica e, o mais importante, é um emagrecimento definitivo. Bom, isto dito, vamos à nossa convidada de hoje? Vamos, agora Eu sim. apresento ou você apresenta? Você apresenta, vai. Então eu vou começar e a gente vai fazendo aqui uma dobradinha. Ela é médica endocrinologista há mais de 10 anos. Titulada pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Especialista em cuidar de pessoas com o objetivo de um cuidado integral e individualizado. Para atender a demanda dos seus pacientes, há 2 anos iniciou a especialização em estética corporal. Ela é a doutora Thaís Thaís Alves Alves de de Paula. Paula. Doutora Thaís, seja muito bem-vinda ao nosso Pod Chique, Thaís. Muito obrigada pelo convite. Eu estou super feliz de estar aqui batendo esse papo com vocês. Tenho certeza que teremos informações muito ricas, conteúdos muito importantes para os nossos seguichiques, que aproveitarão muito todas as informações que traremos aqui no nosso bate-papo. Que traremos não, porque ela trará, né? A gente vai, assim, perguntar de tudo. Vocês mandaram perguntas pra gente lá na caixinha de perguntas que eu abri. Então, se prepare, doutora, que hoje tem bastante pergunta. Obrigado por ter aberto esse espaço na agenda. A gente sabe que os doutores sempre são bem ocupados e, no fundo, eles precisam fechar a agenda do consultório para poder vir gravar com a gente. Então, obrigado por todo esse carinho conosco aqui. É um prazer enorme. Eu quero saber como você foi buscar a medicina, como é que você escolheu a carreira da medicina e por que a endocrinologia. Mas, antes disso, eu quero saber, eu vou servir uma bebidinha aqui para nós, quero saber o que você quer tomar, um café, uma água, um vinho, um refrigerante? Acho que eu vou de café. De cafezinho? Então, enquanto você vai contando para a gente o início aí da tua história como doutora, como médica, eu vou preparar um cafezinho aqui para a gente. Eu escolhi a medicina por ser um sonho do meu pai. O meu pai e o meu avô tinham um sonho de ser médicos, mas por limitações financeiras, né, sabemos que o curso de medicina é um curso integral, então não é fácil, né, você se dedicar integralmente aos estudos. Eles não conseguiram realizar esse sonho. E então eu cresci ouvindo a história do meu pai e depois com essa ideia na cabeça, né? A minha irmã mais velha, somos 3 meninas e somos 3 médicas, e decidimos todas fazermos medicina, né? Com o objetivo de cuidar de pessoas, de oferecer uma medicina com amor. Então, eu escolhi a medicina por isso, e durante o período da faculdade, no 4º ano da faculdade, quando eu passei pela cadeira de endocrinologia, eu me apaixonei, né? Foi amor à primeira vista, e desde lá eu já decidi, é isso que eu quero para a minha vida. E amo muito tudo que eu faço dentro da endocrinologia, e se eu pudesse voltar atrás, eu escolheria novamente, porque realmente é a especialidade que me enche os olhos. Legal. É lógico que a endocrinologia ela cuida de diferentes aspectos da saúde, mas um dos principais e que as pessoas logo pensam quando a gente fala em endocrinologia é a obesidade, né? Então vamos começar falando sobre obesidade. A obesidade é hoje uma das principais doenças, ela é considerada uma doença e é uma das principais doenças da humanidade hoje, de maneira geral? A gente tem trabalhado muito para construir esse conceito de que a obesidade é uma doença crônica. Porque, infelizmente, as pessoas, a sociedade e até alguns médicos julgam a obesidade como se fosse uma falta de vontade, uma falta de cuidado, e isso não é verdade. O controle da nossa fome, da nossa saciedade, está
100% sob controle neurológico. Então, a fome e a saciedade independe da nossa vontade. É um controle neurológico e a obesidade, sim, é uma doença crônica e ela deve ser vista dessa forma para que a gente tenha o tratamento dessa doença com respeito. Então, isso é o que nós, endocrinologistas, defendemos hoje, junto com a Sociedade Brasileira de Obesidade. E hoje, eu até costumo dizer para os meus pacientes, se fosse fácil perder peso, nós não teríamos a obesidade como uma doença crescente no mundo. Então, hoje nós temos 22% da nossa população de obesos entre os adultos. E se a gente for considerar sobrepeso e obesidade, esse número chega a 57%. Então, é um número muito impactante, muito assustador. Né? Um número enorme, 57% de... Somando sobrepeso e obesidade. Tá. Que esses dados são de 2022, né, pelo Vigitel. Então, considerando o IMC menor, acima de 25, entre 25 e 30 considerado sobrepeso e acima de 30 considerado obesidade. Então, considerando esses parâmetros, nós temos um dado alarmante. Então, é uma doença que cresce muito. Explica o que é IMC, porque talvez muitas pessoas não saibam, que estão nos ouvindo, não saibam o que é IMC. IMC é o índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. É um parâmetro que hoje ele é usado muito mais para classificação e para estatística do que necessariamente para consideração do tratamento, né? Porque se pegarmos uma pessoa musculosa que tem uma massa muscular grande, pode ser que ela tenha um IMC alto e pode ser que ela tenha um percentual de gordura baixo, né? Então, esse cálculo hoje ele é usado mais do ponto de vista de classificação do que do ponto de vista de tratamento ou de objetivo de tratamento. E, doutora, quando a gente fala em obesidade, né, a gente também sabe que ela pode trazer outras consequências, né, outras doenças que acarretam isso. Como que está associado, né, a obesidade e outras doenças que a gente pode ter por conta desse sobrepeso? A obesidade é uma doença que é um fator de risco para outras doenças. Então, ela predispõe ao surgimento de outras doenças que estas, sim, poderão levar à morte, a comorbidades e a perda de qualidade de vida do paciente, né? Então, é difícil a gente ouvir algum paciente falar, tivemos um óbito por obesidade. Não, ele vai ter um óbito pelas consequências que a obesidade traz. Então, nós estamos falando de um risco muito aumentado de diabetes, de hipertensão, de colesterol elevado, de gordura no fígado, que não é só uma gordurinha. A gordura no fígado, mesmo sendo leve, ela pode levar à cirrose. Então, aquela gordurinha do fígado, é só uma gordurinha? Não, ela pode se tornar uma doença grave. E a obesidade é fator de risco para tudo isso. E, além disso, a obesidade é fator de risco para cânceres. Alguns tipos de câncer, por exemplo, o câncer de intestino, o câncer de cólon, tem como fator de risco a obesidade. Então, a obesidade, a gente precisa desse tratamento, a gente precisa desse olhar como doença crônica e desse tratamento da obesidade com respeito. Não adianta a gente chegar para um paciente e falar para ele, você precisa perder 10 quilos, 20 quilos. Como? Né? Não é tão simples assim. Eu queria fazer um disclaimer aqui com relação à gordofobia, porque esse é um assunto que hoje está muito aí nas mídias, então acho que é importante a gente dizer. Ninguém aqui está pregando a gordofobia, né? Nós estamos trazendo dados científicos do que a obesidade pode trazer de prejuízo à saúde. Porque acho que gordofobia é a questão da gente ter preconceito com a pessoa obesa, o que é diferente da gente tratar aquilo que a medicina considera como uma doença, né, doutora? Como você disse. Inclusive, nós levantamos a bandeira contra a gordofobia
porque defendemos que o paciente ele não precisa ter o peso ideal, ele não precisa ter o corpo perfeito. Se você tem uma perda de peso de 10% do seu peso, já é suficiente para melhorar muitos fatores de risco do ponto de vista cardiometabólico. Então, é por isso que essa questão do IMC ela foi abandonada. Às vezes a gente pega um paciente que tem um peso, vou usar um peso hipotético. Eu tenho um peso de 110 quilos. Aí você vai lá colocar na calculadora do índice de massa corporal e o peso ideal daquela pessoa é 68. Ela vai me dizer, doutora, eu nunca tive esse peso. Então, não adianta eu impor para essa pessoa que ela tenha esse peso ideal, que é imposto, que é tido como normal, se não é o peso habitual dela. Então, se essa pessoa perder 10% do peso, ela já terá um benefício muito grande. Então, isso vai muito ao encontro desse combate à gordofobia, de que nós não queremos o corpo perfeito, nós não queremos o peso ideal, nós queremos proteger a sua saúde, nós queremos cuidar de você e tratar essa obesidade como doença crônica e, principalmente, libertar você dessa culpa. O paciente não tem culpa de ter obesidade, né? A obesidade é uma doença. É igual eu chegar para uma pessoa que tem asma e falar para ela, você tem asma, olha, por que você está com dificuldade? Respira, olha quanto ar tem à sua volta. É porque durante muito tempo se viu falar o seguinte, o gordo, o obeso, o gordinho, né, que já é uma maneira preconceituosa de tratar a doença, o gordinho, pejorativa, né, pejorativa, o gordinho ele é sem vergonha, ele não tem vergonha na cara, Isso. ou ele não tem força de vontade, ele não tem empenho, ele não quer de verdade. E a gente sabe que isso é uma bobagem, né? Não é simples assim. Se fosse simples assim, a obesidade não seria uma doença que cresce mundialmente. Então, a obesidade, sim, é uma doença crônica que deve ser vista dessa forma, para que nossos pacientes sejam tratados com respeito e tenham acesso a esse tratamento o melhor disponível pela ciência e que ele possa ter esse tratamento sem preconceito. As pessoas tomam remédio para diabetes, tomam remédio para hipertensão, tomam remédio para artrite reumatoide, tomam remédio para asma. E por que não pode ter um tratamento da obesidade com medicamento? Porque a gente sempre escuta assim, nossa, a pessoa é diabética, ela tem um diabetes super alto, ou, coitado, ele tem um tumor, tá... Né? Então, a gente sempre escuta comentários se compadecendo de algum problema de saúde das pessoas. Mas quando a gente vai falar da obesidade, é assim, o julgamento. O julgamento. A culpa é sua, você não tem força de vontade, Isso. você não tem vergonha na cara. Não é encarado como uma doença. Não é né? encarado como uma doença e o paciente, ele pega aquela culpa para ele. E ele convive com aquela culpa e isso é muito ruim, é muito sofrido para o paciente conviver com essa culpa. Eu sou defensora de que comer é um dos maiores prazeres da nossa vida. Nem fale. Esses daqui, gente. Olha, temos até um bombonzinho. Ai, aqui. delícia, maravilhoso. Fica à vontade, viu, doutora Alessandra? Obrigada. Pode deixar. Então, a gente defende e eu trabalho ativamente para tirar essa culpa do paciente de comer, né, de saborear. Tem uma coisa que a gente ouve muito hoje nas mídias também, que eu sou obeso, mas eu sou saudável. Os meus exames estão todos saudáveis. Isso é uma verdade? É uma realidade? A pessoa pode ser obesa e, ao mesmo tempo, saudável? E eu vou já emendar uma outra pergunta nessa. Com o passar do tempo, essa obesidade não vai tirar essa saúde, porque é fácil você ter os exames todos. Agora, é minha opinião, e aí eu queria ouvir a sua declaração científica a respeito disso. É muito fácil você dizer isso com 20 anos. Eu sou obeso e os meus exames estão todos ótimos. Eu quero ver quando chegar lá nos 40, nos 50. Como é que é isso? É possível realmente ser obeso e estar saudável? Naquele momento, até pode ser.
mas a gente tem sempre que lembrar da obesidade como um fator de risco importante para outras doenças. Então, você pode estar saudável naquele momento, com seus exames todos normais, mas sob risco iminente de desenvolver outras doenças. E isso, eu estou falando de um risco a longo prazo, e que é irreversível. Então, se você está exposto a esse risco agora, como você disse, com 20 anos, você vai sofrer as consequências disso lá na frente. Então, o que a gente trabalha não temos esse conceito de obesidade saudável. Precisamos de tratamento, precisamos de uma vida equilibrada. Não precisa ser proibido de comer tudo, não precisa se sentir culpado por comer as coisas que você gosta, mas é importante esse planejamento alimentar para que você tenha uma vida equilibrada, com o objetivo de prevenir essas doenças que virão lá na frente. Então, não existe esse conceito de obesidade saudável. Porque não existe, a partir né? do momento que você está com sobrepeso, você está com o seu organismo em risco de desenvolver doenças potencialmente graves, por exemplo, diabetes. Eu gostei muito agora de uma fala sua aqui, falando do estilo de vida que a gente precisa ter, né, para a gente ter uma vida saudável. E como que a endocrinologia vê isso para fazer esse tratamento da obesidade, né? Porque a gente sabe que não é simplesmente tomar um remédio. Exatamente. Né? Qual que é, né, a forma que a endocrinologia encara esse tratamento? Quais são as alternativas, não alternativas, né, mas quais são os métodos, né, que a gente pode utilizar, além da medicação, e a gente tirar esse preconceito também da medicação, mas quais outras, né, maneiras que a gente pode introduzir na nossa vida para que a gente consiga melhorar essa parte né, da nossa saúde? O tratamento da obesidade é um tripé. Então, o estilo de vida saudável, a mudança do estilo de vida, que é a alimentação equilibrada, não proibitiva, você não precisa ser proibido de comer as coisas que você gosta, mas que tenha um equilíbrio. Atividade física, que não necessariamente precisa ser academia. Eu sou muito defensora de que você tem que fazer uma atividade física que te dê prazer, que seja prazerosa para você, porque se a atividade física é um peso para você, você vai sempre estar buscando alguma desculpa para não praticar. Então, busque algo que seja prazeroso para você, que aquilo vai virar uma diversão, um hábito, e você vai ter desejo de praticar aquela atividade física. E aqui eu coloco a dança, o patins, a corrida. Eu preciso contar para eles que a doutora é patinadora, tá? É verdade. Ela citou patins porque a doutora é patinadora. É verdade. Eu ando de patins. Então, buscar uma atividade que seja lúdica, que você goste, que seja prazerosa para você. E o terceiro pilar, né, do tratamento da obesidade, a medicação. E por que não usar a medicação? Né? Já que estamos falando de uma doença crônica e recidivante. Então, hoje não falamos mais em remédio para emagrecer. Não queremos mais esse termo. Por quê? Porque o remédio para emagrecer, ele é carregado de um preconceito. Né? E a gente ouve os pacientes trazendo a seguinte questão. Emagrecer tomando remédio é fácil, quero ver emagrecer na raça. Não precisa emagrecer na raça. Nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para te apoiar. Então, temos abolido esse termo remédio para emagrecer e trazendo muito mais o termo tratamento medicamentoso da obesidade. Então, esse tripé, em conjunto, a gente consegue um resultado muito bom e uma mudança de estilo de vida que a gente quer que seja para sempre. Então, eu não quero impor para você uma dieta restritiva proibitiva. Como eu disse, comer é um dos maiores prazeres da vida. Então, se eu chegar para você e falar assim, Ale, você está proibida, nunca mais na sua vida você vai comer uma pizza. É claro que você não vai querer fazer. Porque dentro desse tripé, o que a gente já vê todo mundo pensando é assim, bom, para eu emagrecer, eu não vou poder comer, então eu vou ter que passar fome, eu vou ter que ir para academia, que eu detesto. Todos os dias. Todos os dias. E eu vou ter que tomar remédio que vai
E aí vem aquele preconceito lá dos anos 80, das anfetaminas Isso. e tal, que a gente tinha mudança de humor, calafrios, sudorese, porque eram os efeitos colaterais daqueles remédios. E aí o que você está dizendo agora, então, é exatamente trabalhar o oposto de tudo isso, que tem que comer sim, porque comer é um prazer, só precisa comer corretamente, não é isso? Exatamente. Tem que fazer atividade física, mas essa atividade física tem que ser uma coisa prazerosa. Exatamente. Não precisa ser um fardo e ir para academia todos os dias. E a medicação não é mais aquela dos anos 80. Exatamente. Então conta pra gente que Deixa eu só falar uma coisinha. A gente também pensa, né? Porque eu sou magra, né? As pessoas acham, é fácil, que os magros acham que é fácil das pessoas emagrecerem, né? E às vezes as pessoas obesas também acham, mas é fácil o magro ir para academia, que a vida deles é mais tranquila. Gente, assim, a vontade de ir para academia é independente se você é gordo, se você é magro. Assim, eu estou passando por uma fase que o Anderson sabe. Quantas vezes eu estou indo na academia agora? poucas. Poucas. Assim, tá sendo um perrengue ir para a academia. Mas, assim, eu estou tentando me esforçar. Então, independente da sua condição, a gente precisa tirar essas crenças que, é legal a academia ou a dança, ou para quem não tem esse problema. Porque é uma questão, assim, pessoal. Não é simplesmente só porque eu sou magro, eu gosto de ir para academia, ou eu sou gorda, eu não gosto de ir para academia. É mais uma questão assim, de introduzir isso mesmo no seu estilo de vida, né? Pensar mais em introduzir coisas e experimentar. Né? Igual você falou, experimenta um patins, experimenta uma dança. A atividade física, como a doutora disse, ela tem que ser um prazer, ela não pode ser um fardo, né? E aí, acompanhado da medicação, que aí é o que eu queria saber. O que a endocrinologia hoje propõe como medicação? Quais são as novidades e quais são os tratamentos do ponto de vista medicamentoso? Hoje temos 3 opções para o tratamento da obesidade. Se a gente for pensar como uma doença crônica, é pouco, né? Uhum. Então, medicamentos aprovados para o tratamento da obesidade. O que nós temos? Os análogos de GLP-1, que são as famosas canetinhas. Então, dentre elas, liraglutida, semaglutida e a tirzepatida, que ainda não chegou no Brasil. Nossa, quanto nome difícil. Uma sopa de letrinhas, né? Vou falar os nomes comerciais sem conflito de interesse, só para não... Aliás, não é publi, né? Vamos deixar claro aqui, não é só título de informação mesmo. Então, a liraglutida é o Saxenda, que é de aplicação diária. A semaglutida é o Wegovy, que acabou de chegar no Brasil, que é de aplicação semanal, e o Mounjaro, que é a tirzepatida, que também será de aplicação semanal, que já está disponível nos Estados Unidos, mas no Brasil ainda não. Então, essa medicação foi um ganho muito grande para o tratamento da obesidade. Por quê? Porque foram medicamentos desenvolvidos para o tratamento do diabetes. Então, sendo assim, os estudos que vieram para essas medicações serem liberadas, tanto pela Anvisa como pelo FDA, são estudos muito extensos de segurança cardiovascular. Então, foi muito acolhedor para nós termos esses medicamentos, essa ferramenta na mão, de sabermos que hoje nós podemos tratar o nosso paciente com obesidade com um medicamento que não tem tempo determinado para uso. É um medicamento que ele pode usar para a vida inteira, uma vez que estamos falando de doenças crônicas. Né? Então, doenças crônicas, ela pode e muitas vezes precisa ser um tratamento realmente a longo prazo. Esses medicamentos, eles são derivados ou são similares ao que a gente conhece como Ozempic? Exato. Porque, assim, eu usei o Wegovy e não o Ozempic, porque o Ozempic, ele é a semaglutida que inicialmente foi
liberado para o tratamento da obesidade. Claro que usamos desde quando ele foi lançado como off-label, ou seja, na bula ele estava escrito que era para diabetes, mas a gente já tinha informações muito robustas da eficácia desse medicamento para o tratamento da obesidade, por isso que ele foi amplamente utilizado. Eu gosto muito da medicação, usei muito e ainda uso muito o Ozempic, e agora ele veio com o nome de Wegovy para o tratamento da obesidade. É exatamente o mesmo medicamento, só que agora em bula para o tratamento da obesidade. Sim, específico para a obesidade. São aquelas apresentações de canetinha que a gente encosta na barriga, aperta uma vez e por semana. E é indolor. Maravilhoso. Tá. Além disso, 2 outras medicações que estão aprovadas para o tratamento da obesidade. A sibutramina, apesar de ter sido muito condenada aí por volta do ano de 2010, ainda é um medicamento muito bom para o tratamento, respeitando as indicações e contraindicações de cada paciente. E o Orlistat, que é o Xenical, né, velho nosso conhecido, que também é aprovado para o tratamento da obesidade. Tá. E esses medicamentos, eles têm algum tipo de efeito colateral? São efeitos adversos relacionados a... Ai, desculpa, eu esqueci de um medicamento que foi aprovado no ano passado para o tratamento da obesidade, que é o Contrave, que é a associação da bupropiona com naltrexona. E a escolha dos medicamentos, ela deve ser feita relacionado com o tipo de comportamento alimentar que o paciente tem. Então, não adianta eu tratar um paciente e inibir a fome física se a fome que ele tem é uma fome hedônica, ou seja, aquela fome do gostoso. Então, a hora que eu vou almoçar, eu como tranquilo, eu janto tranquilo. Mas eu gosto do gostoso, eu quero ficar beliscando ao longo do dia. Então, quando a gente vai escolher o tratamento de obesidade para um paciente, a gente leva em consideração todas essas questões. Sobre os efeitos adversos, os análogos de GLP-1, que são as canetas, o principal efeito adverso é relacionado ao trato gastrointestinal. Então, o medicamento ele pode causar um pouco de náusea, e isso está relacionado ao mecanismo de ação da medicação, porque ele reduz o esvaziamento gástrico. Então, a comida ela fica por mais tempo no seu estômago, e isso faz com que o seu cérebro interprete esse sinal de saciedade também por um tempo prolongado. Então, nós temos o principal efeito adverso, a náusea, né, o desconforto gastrointestinal. E aí é por isso que muitos pacientes, quando vão se submeter a alguma cirurgia, algum procedimento que precisa de anestesia, os médicos orientam que suspenda a medicação 21 dias antes. Por quê? Eu ia perguntar, porque a Anvisa soltou um comunicado exatamente essa semana que nós estamos gravando esse episódio, dizendo que precisa suspender a medicação para fazer qualquer procedimento que necessite de cirurgia, né? Qualquer procedimento que necessite de sedação. De sedação, desculpe, de anestesia. Eu falei isso. Cirurgia de anestesia. Então, ou uma cirurgia, ou exames tipo endoscopia, colonoscopia, broncoscopia, qualquer exames que necessite de sedação. Por quê? Porque esse medicamento ele reduz o esvaziamento gástrico. Então, mesmo que você faça o tempo de jejum recomendado de 8, 12 horas, ainda pode ter resíduo gástrico de comida, porque ele reduz o esvaziamento gástrico. E o paciente pode regurgitar essa comida que está parada e broncoaspirar. Então, a recomendação da Anvisa é que seja suspensa a medicação por 21 dias, para que dê tempo do medicamento não estar ativo no organismo e a gente ter esse tempo de jejum suficiente para não ter o risco de broncoaspirar, de voltar essa comida que está lá parada e ir para o pulmão. E quando a gente fala, né, desses efeitos colaterais, com o tempo que vai tomando a medicação, eles tendem a diminuir ou não? Sim, é uma adaptação e ele é muito dose dependente. Então, o paciente que não tolera, a gente vai titulando a dose para avaliar a tolerância do paciente, ou tem pacientes que realmente não toleram e a gente troca a classe medicamentosa para
para que o paciente também tenha conforto Sim. no tratamento e não seja uma coisa sofrida. Lembrando que todos os medicamentos para tratamento da obesidade devem ser prescritos e acompanhados pelo seu médico. Não pode usar medicamento por conta própria. Então, isso é uma coisa muito importante que eu quero reforçar aqui no PodChic. Mas já vende esses medicamentos, já são vendidos sem receita médica? Sem a prescrição médica? Infelizmente. E aí a pessoa vai lá na farmácia, compra o medicamento, se auto-aplica na dosagem que ela nem sabe se é adequada ou não, porque, obviamente, indo ao consultório, vocês vão pedir uma série de exames para saber toda a história metabólica e de saúde desse paciente, não Exatamente. Para poder prescrever o melhor medicamento e na dose adequada, né? Perfeito. E exatamente isso. E hoje até saiu uma história de uma atriz, não vou me lembrar o nome dela agora, essa semana, que ela fez uma overdose de Ozempic. Então, ela tomou uma quantidade absurda, teve um efeito gastrointestinal muito severo, foi hospitalizada com desidratação, então um quadro severo. Então, reforço mais uma vez, não usem medicamento por conta própria. O medicamento ele deve ser prescrito pelo médico. É perigoso, não pode. Aliás, qualquer medicamento, né? Não só para emagrecimento, mas qualquer medicamento. Exatamente. Né? Eu quero mudar um pouquinho o rumo da nossa conversa aqui, mas antes da gente mudar o rumo da prosa, como a gente costuma dizer, a gente vai fazer o quadro R+, R Nunca Mais. Então, a Ale vai explicar para a doutora como é que é esse quadro. Como funciona o quadro R+, e R Nunca Mais. É assim, ó. O R+, é aquela refeição que você teve, que te traz uma memória afetiva por um acontecimento marcante na sua vida e que você, sempre que você lembra desse acontecimento, você lembra dessa refeição. Conta aí pra gente. A refeição mais legal que você já teve, a inesquecível. Aquela que, sempre quando você pensa numa refeição legal, você pensa naquela refeição que você fez. Vou usar uma experiência que eu tive fora do Brasil. Em 2013, minha sogra estava com câncer de mama e conseguimos ajeitar os cuidadores para fazer uma viagem. A gente ainda não tinha filhos, né? Eu tenho um filhinho de 7 anos, ele ainda não era nascido. E fomos para Portugal. Fomos eu e o Sandro para Portugal sem gostar de bacalhau. Não gostamos de bacalhau. Mas a gente vai ter que aprender a comer bacalhau em Portugal. E, ora, pois. Recebemos a indicação de um restaurante fora do circuito turístico, chama O Jacinto. Chegamos lá, tinha um prato de bacalhau. Nossa, que frustração. Viemos para comer o bacalhau e só tem um prato de bacalhau? Como assim, né? E fomos recebidos pelo maître e explicamos, né, a nossa expectativa. E ele montou algo, assim, muito impressionante para a gente. Então, o que ele fez? Ele fez 1/4 de 4 tipos de apresentações de bacalhau. Nossa, né? Que delícia! Harmonizado com vinho das 4 regiões de Portugal. Olha que legal. Foi incrível. Já vamos pegar essa indicação aí, ó. O Jacinto, em Lisboa. Então, foi uma experiência, assim, maravilhosa. Voltamos de Portugal apaixonados por bacalhau. E, então, a sua R+, é esse jantar de bacalhau em Portugal. E a R Nunca Mais... E agora a R Nunca Mais. A R Nunca Mais é assim, a última refeição que você vai fazer na sua vida. Você vai, infelizmente, todo mundo vai morrer, né? Aí, isso... Você sabe que vai morrer daqui a 2 horas. O que você vai comer? Tem o direito de escolher uma refeição antes de morrer. O que você escolheria comer? Ai, gente, uma pamonha goiana. Que delícia! Uma pamonha goiana. Salgada, tá? A pamonha goiana é salgada. É salgada. E ela tem queijo. Isso porque a doutora é goiana. Eu sou goiana. Eu já comi pamonha salgada mineira. Não é a Goiana mesma coisa. nunca comi. Não é a mesma Não coisa? é a mesma Ixi, vamos ter que ir pra Vai- Goiânia agora. Vai ficar me devendo uma pamonha salgada goiana, hein? Combinado. Vou trazer uma pamonha goiana, que será a minha última refeição da vida. Então, eu queria saber agora, doutora, voltando então aqui pro
o nosso bate-papo, em que momento do tratamento a gente pode iniciar os tratamentos estéticos, pensando naquele paciente que tem uma obesidade grande, emagreceu e aí tem gordura localizada, sobras de pele. Em que momento a gente pode iniciar o tratamento estético? Podemos iniciar ao mesmo tempo, se for um desejo do paciente. Desde o início, do programa de emagrecimento. Nós sabemos que a gordura localizada, mesmo quando o paciente emagrece, ela é muito difícil de mobilizar. Então, se tem uma flacidez localizada ou uma gordura localizada que incomoda muito o paciente, a gente pode começar essa abordagem ao mesmo tempo. É muito importante nos procedimentos estéticos, e aí eu, há 2 anos, venho me especializando nisso para atender a demanda e a solicitação dos meus próprios pacientes, e que é muito desconfortável, porque ele emagrece e fala, e agora? O que eu faço com essa pele? Exato. O que eu faço com essa gordurinha que sobrou embaixo do meu umbigo? O que eu faço com o tchauzinho, né? Esse balancinho que fica aqui embaixo do braço, que é tão difícil de melhorar. Porque às vezes as pessoas acham que é só cirurgia que pode, né, acabar com... Exatamente, mas nós temos procedimentos muito avançados. E eu sempre alinho com o meu paciente as expectativas. Eu não posso pegar um paciente que ainda tem um tecido adiposo volumoso e falar, eu vou fazer aqui um procedimento e você vai sair daqui com a barriga tanquinho. Não posso falar isso. Então, é muito importante alinhar essas expectativas. O que eu espero desse tratamento? Para que o paciente não se sinta frustrado. Então, eu acho que isso, a gente vai construindo essa configuração corporal que não precisa ser o ideal, não precisa ser o imposto pelas redes sociais e pelas mídias, mas aquilo que te agrada. O que está te incomodando? Então, essa é a primeira pergunta que eu faço para o paciente. O que mais te incomoda? Vamos começar pelo que mais te incomoda. Nossa, é muito importante isso. Como a pessoa se vê, né? Exatamente. Porque, às vezes, esse negócio da rede social hoje é muito difícil, porque todo mundo acredita que a vida das pessoas é aquilo que está ali. E a vida real é totalmente diferente do que é mostrado. E muita gente se espelha naquele padrão que tem nas redes sociais. E a gente não consegue ser aquilo que está lá 24 horas por dia. E ter esse apoio, né, da medicina para mostrar, olha, é normal a gente passar por esses processos, a gente juntos vai construir uma forma melhor para você chegar no seu objetivo. Isso eu acho que é um dos pontos mais fascinantes, assim, né, desse tratamento, né? Saber que você não está sozinho. Eu sempre digo para os meus pacientes, para mim tem 2 coisas que são importantes. A sua saúde, se está tudo bem, se a gente tem esse controle desses fatores de risco, e o seu espelho. O número da balança é só um parâmetro para nós. Então, a pergunta que eu faço para os meus pacientes ao longo das consultas é: como que está a sua satisfação corporal? Como que está a sua satisfação com as suas roupas? Porque ele não precisa ter o peso ideal, ele não precisa ter o corpo perfeito. Ele tem que se olhar no espelho e se sentir bem, se sentir feliz. E, às vezes, mesmo estando no peso, vamos dizer, dito ideal, saudável, sobram coisinhas ali que, quando ele olha no espelho, esse paciente não gosta de ver. Então, como a doutora disse, aquela gordurinha embaixo do umbigo, o tchauzinho balançando embaixo do braço, ou um culotezinho. E aí, a gente tem novidades da medicina para tratamento dessas regiões, dessas situações? Temos muitas novidades. Os dermatologistas até usam o termo, né, que o corpo é a nova face, né? Que a gente está olhando muito para isso agora, né? Então, o que nós temos de tratamentos para gordura localizada? Lá na clínica, eu realizo os emptures, que são substâncias que vão induzir a apoptose da célula de gordura, a morte da célula de gordura, e o seu organismo ele vai usar essa gordura que saiu de dentro da célula como fonte de energia. Então, a gente usa isso para o tratamento de pequenas gorduras. Eu gosto muito do endolaser, que é um procedimento... Espera um pouquinho, doutora, vamos devagar. Como é que chama? Emptures? Emptures. E como é que é o empture? O que é? É um procedimento? É um procedimento
um medicamento que a gente aplica embaixo da pele, no tecido subcutâneo, e para fazer a morte daquela célula de gordura que está ali embaixo da pele. Tá, então o paciente... Espera que eu estou curiosa agora. E aí, na aplicação, tem alguma anestesia antes de aplicar o medicamento? Não tem necessidade. Quando o paciente é muito sensível, a gente até coloca um pouquinho de anestésico junto com a medicação, mas na maioria das vezes é muito bem tolerado. É um medicamento que vai, pelo fato dele fazer essa destruição de gordura nos próximos dias após a aplicação, vai ficar dolorido. Então, a gente sente essa... Mas é uma injeção. São várias aplicações naquele tecido de gordura localizada, com o objetivo de destruir aquelas células de gordura que moram ali embaixo da pele. Essa destruição vai acontecendo gradualmente ao longo de um período. Não é algo... permanente. Não é algo ali imediato. na hora, imediato. Não. Então faz a aplicação e aí essa substância vai agindo ali naquela região e ao longo de um tempo ela vai destruindo as células de gordura e diminuindo, portanto... Perfeito. Isso é o Amptures. Esses são os Amptures. Tá. E aí a doutora falou que tem um outro tratamento que é o... Para a gordura localizada, eu gosto bastante do endolaser. O endolaser é um procedimento minimamente invasivo, que é feito no consultório mesmo, onde nós infiltramos a pele do paciente com anestésico. Aí sim a gente usa uma solução anestésica e eu entro com uma fibra óptica ligada a um aparelho de laser embaixo da pele do paciente e eu vou destruindo essa camadinha de gordura, né? Vou dissolvendo, derretendo, né? Então é um processo físico mesmo, mediado pelo calor. E o mais interessante do endolaser é que a gente tem a destruição dessa gordura localizada e o estímulo da produção de colágeno. Eu ia perguntar isso agora. Então, tem a destruição da gordurinha localizada e a retração da pele. Então, tem uma melhora muito boa. Então, aquele paciente que tem aquela gordurinha localizada, com aquela queda, aquele avental que cai um pouquinho em cima da roupa ou da roupa íntima, o endolaser é capaz de fazer a retração dessa pele. Então, é um procedimento muito interessante e que que ajuda muito na melhora dessa satisfação corporal. E esse procedimento é feito em consultório? Em consultório. Não precisa ser cirúrgico? Não precisa. E a doutora falou que esse sim precisa ser anestesiado, que é anestesia... Anestesia local. Que a gente faz uma solução com anestésico e a gente anestesia embaixo da pele, né, uma anestesia local e super segura na quantidade que a gente usa. Então, acho que a gente tem vídeos que a doutora mandou para a gente, o Rafael pode pôr aqui para a gente na tela, aí, como funciona o endolaser. Então, eu defino a área que eu vou tratar, faço a higiene, né, da pele. O procedimento é totalmente estéril, então eu estou usando luva estéril, campo estéril. A solução anestésica é feita com soro fisiológico. Aqui eu já estou com a fibra óptica, passando embaixo da pele do paciente, seguindo esses risquinhos que tem um formato de leque, para que seja feita uma destruição da gordura de forma homogênea. Esse é o aparelho de laser que entrega esse calor embaixo da pele e permite essa destruição do tecido gorduroso de forma tão eficiente. O resultado desse procedimento ele é mais imediato do que o Ampture? Você consegue ver um resultado mais rápido. Então, muitas vezes o paciente, quando ele levanta da maca, ele olha no espelho e fala, nossa, já vi diferença. Tá. Mas o resultado definitivo, porque eu destruí, eu derreti a gordura, estou deixando ela ali embaixo da pele e o seu organismo ele vai usar essa gordura que foi derretida como fonte de energia para suas atividades. Então, nós vamos ter um processo aí de 3, 4 meses de consumo dessa gordura que foi mobilizada. Então, o resultado final a gente vê ao longo desses 3, 4 meses. Tá. E o paciente, quando faz esse procedimento, depois de quanto tempo ele pode voltar às atividades normais dele? Isso é uma coisa muito interessante do endolaser, né? Diferente de uma lipoaspiração ou de uma cirurgia plástica. 48 horas depois o paciente pode voltar às atividades físicas.
Ai. Se ele precisar trabalhar no dia seguinte, ele já pode ir, não tem problema nenhum. E a atividade física ajuda a estimular mais Ajuda. a saída da Bastante gordura? ajuda. E uma coisa que ajuda bastante nesse processo de consumo dessa gordura é uma dieta pobre em carboidrato nos próximos 30 dias. Porque como você não terá muita fonte de glicose entrando no corpo, ele vai usar aquela gordura que já está mobilizada. Então, a gente orienta nos próximos 30 dias que o paciente faça uma dieta pobre em carboidrato para que ele tenha esse resultado otimizado. E alguns cuidados, né, de pós-procedimento, que é o uso da cinta, né, por 30 dias, 15 dias, 24 horas e depois 15 dias, 12 horas. E a drenagem linfática, que é importante fazer na região que foi tratada, para que essa gordura fique mobilizada, né, não forme nodulações, fibroses. O tratamento de drenagem linfática ajuda a manter essa gordura mobilizada e disponível para o seu organismo utilizar. Tá. Agora eu estou curiosíssima aqui. E pode fazer em qualquer região do corpo? Tem algumas regiões que a gente que não pode fazer. Por exemplo, abaixo do joelho eu não costumo indicar porque é muito sensível, né? Tem vasos e nervos nobres. Então, as regiões que eu mais indico do endolaser é a região posterior do braço, né? Que é o tchauzinho, que tem um resultado muito bom. A gordura abdominal subcutânea, né? A gordurinha localizada da barriga, e aí pode ser feito na barriga toda. Os flancos, né, que é aquele pneuzinho que sobra em cima da calça. Interno de coxas, culote. Então, tudo isso pode ser tratado com o endolaser de forma muito eficiente. Agora, isso é para quem está num procedimento de emagrecimento, né? Não dá para achar que vai emagrecer com o procedimento, Não, né? E aí vem aquela questão do alinhamento de expectativas. Se a pessoa vem com um tecido gorduroso muito espesso, com o objetivo de ser retirado pelo endolaser, ele vai se frustrar, porque ele não vai ter o resultado que ele espera. Então, tem sim que ser um processo combinado com o processo de emagrecimento. Tá. A gente tem mais vídeos, mas antes de continuar vendo os vídeos e as fotos que a gente ainda vai ver, a doutora falou em dieta pobre em carboidrato no pós-procedimento. Existe agora uma moda que a gente ouve muito das dietas low carb, só abrindo um parênteses aqui antes da gente continuar nos procedimentos. O que a doutora acha das dietas low carb? Eu acho que, e aí eu vou colocar dentro desse mesmo parênteses, né, a low carb, a dieta cetogênica e o jejum intermitente, Isso, né, era a minha próxima pergunta. Que são as dietas ditas restritivas. Como eu disse, né, desde o começo, comer é um dos maiores prazeres da nossa vida. Então, eu vejo essas dietas como estratégias. Então, a nossa perda de peso, ela não tem um formato de rampa, ela tem um formato de escada. Então, seu peso vai cair, vai estabilizar, vai cair, vai estabilizar. Então, nesse momento que a gente chama de platô, por que o platô acontece? Porque o nosso hipotálamo vai nos defender da perda de peso. Então, para a saída desse platô, eu acho válido a estratégia das dietas restritivas por curto período. Então, vamos fazer uma low carb por 30 dias? Vamos fazer uma dieta cetogênica por 21 dias? Porque é algo factível. Você consegue se programar esse período curto para usar essa estratégia para otimizar o seu tratamento. Não é uma dieta que eu defendo para a vida, porque eu acho que é muito sofrido. Mas como estratégia no tratamento da obesidade, eu acho incrível, fantástico. Acho ótimo ouvir isso, porque eu, como uma boa amiga, eu faço a dieta junto com os amigos. E, gente, é um sofrimento quando a gente faz essa dieta. Que eu falo assim, gente, não é possível, gente, ficar o resto da vida tendo esse tipo de alimentação. Mas acho que a curto prazo é algo que dá para pensar. Exato. Não dá para pensar Factível. como um estilo de vida. Né? Exatamente. Eternamente vou fazer low carb ou jejum intermitente. Não dá. Aí não há quem sustente isso. Imagina você fazer um jejum intermitente para o resto da sua vida e nunca mais você poder desfrutar de um jantar sábado à noite. Não faz sentido. Não faz sentido. Nenhum. Né?
Vamos ver, a gente tem mais vídeos, Rafael. Aí, Ainda dentro do endolaser, né? Então, o leque, e eu vou passando de forma muito lenta o laser embaixo da pele, a paciente está com anestesia infiltrada embaixo da pele, então é absolutamente indolor esse procedimento. E a gente vai derretendo essa gordurinha que tanto incomoda. Essa é uma paciente que tinha tido filho e ela não tinha desejo de fazer uma cirurgia plástica. E escolhemos o endolaser para esse tratamento, tanto da flacidez como da gordurinha localizada que sobrou. E, de novo, alinhando expectativas, ela estava bem ciente que não seria uma sessão só, né? Precisaríamos de mais de uma sessão para ter o resultado que ela desejava, mas que vocês vão ver, eu acho que temos fotos depois do antes e depois, que já foi um resultado muito satisfatório e que ela ficou muito feliz. essa luz que a gente vê vermelha, então é a o laser. pontinha da cânula por onde vai o laser, sai o laser, né? Isso, na verdade, é uma fibra óptica. Ah, tá. Bem Bem fininha. de 600 micras, que está ligada no aparelho de laser que a gente viu no vídeo anterior. E essa luz, ela me guia para saber a profundidade que eu estou. Então, eu não posso ser muito superficial, porque eu tenho risco de queimar a pele do paciente, e nem muito profundo, porque temos órgãos nobres, né? Então, a luz me guia a profundidade que eu estou e eu quero trabalhar, e qual é a profundidade do tecido adiposo que eu quero atingir. Aliás, é importante dizer isso, que pode queimar a pele se não souber fazer o procedimento, e pode também prejudicar os órgãos internos, órgãos importantes. Então, não é um procedimento que possa ser feito com um esteticista Não ou pode. quem não é médico, né? Não. A gente recomenda que seja feito por médico. O médico é o profissional habilitado que estudou para isso e está preparado para atender as complicações caso elas ocorram. Na minha clínica, graças a Deus, eu nunca tive nenhuma complicação. Eu prefiro usar uma potência de energia até um pouco mais conservadora, porque para evitar as complicações. Então, vocês podem ver no vídeo que eu faço as coisas de forma muito lenta, né, muito cuidadosa, para que realmente não aconteça nenhuma complicação. E, graças a Deus, nunca tive. Tá. Foi bem Acho tranquilo. que é interessante também, né, essa questão que não é um procedimento de uma única sessão. Né? Ou pode ser de uma... Pode ser, depende da espessura do tecido adiposo. Tá. Então, se for uma gordura localizada muito pequenininha, ou a flacidez do braço, às vezes uma sessão só é suficiente. Então, depende muito de cada paciente. Tá. Acho que a gente tem mais fotos ou vídeos. Essa é a paciente que vocês veem no vídeo, né? Então, esse é o antes, a gente faz a pega, né, para ver o grau de flacidez, e a dobra, né, a pitose abdominal, que a gente chama. E aí acho que tem o próximo. Esse já é pós o procedimento? Esse é pós 30 dias do procedimento. Então, a gente viu que teve uma redução importante da prega cutânea, né, e da flacidez da pele, e já vemos uma redução importante da queda, né, ali da dobra. A gente consegue voltar no anterior para ver de novo isso? Olha, bem diferente. Bem diferente, hein? Ela ficou muito feliz. Então, de novo, é uma paciente que tem um tecido abdominal espesso. Alinhei com ela, uma sessão só não vai ser suficiente para a gente remover toda essa gordura, mas vai dar um resultado muito bom que já vai melhorar a satisfação corporal. Isso. Deu uma diferença bem grande, né? Ela ficou bem feliz. Essas marquinhas que a gente vê, provavelmente porque ela estava de cinta e Isso. acabou de tirar a cinta, né? Exatamente. Para poder fazer a consulta. Esse foi 30 dias depois, então ela ainda estava com a cinta, usando a cinta. É impressionante a diferença, né? Muito bom. Deve ter Essa mais... foi a única sessão? É a primeira sessão? Quantas Só sessões? a primeira sessão. Essa foi... Olha. Nossa, belíssimo resultado. Esse é o antes e depois o antes dela. e depois para comparar, olha. Um antes e depois bem significativo, né? Com uma retração da pele importante, uma redução importante do tecido gorduroso. Então, foi um resultado bem expressivo que ela gostou bastante. De novo, ainda tem um pouquinho de gordura localizada
precisa de mais uma sessão ou duas, né? Então, a gente precisa alinhar isso para a expectativa com o paciente no início, para que ele não se sinta frustrado, né? Achar Sim. que vai ser resolvido e não. O uso do colágeno via oral é interessante, ajuda, porque tem uma grande discussão aí da medicina, né? Tem médicos que dizem sim, tem médicos que dizem não. Qual que é a sua opinião com relação ao colágeno? O colágeno, ele é uma proteína. Então, quando você toma o colágeno, o seu organismo, ele vai distribuir esse colágeno do fio do cabelo, na mucosa do estômago, no dedo do pé, no seu corpo todo. Então, se você tomar o colágeno de forma de uma suplementação alimentar, você tem que usar aí para você ver uma diferença pelo menos uns 5 anos. Tá. Quando você faz um procedimento estético, é diferente, porque eu estou sinalizando o meu corpo aonde eu quero que ele deposite esse colágeno. Então, quando eu faço um procedimento que eu estou estimulando a camada da pele responsável pela produção das fibras de colágeno, eu estou recrutando fibroblastos, que são as nossas células responsáveis pela construção das fibras de elastina, e ela vai usar essa matéria-prima que está disponível em maior quantidade para fazer aquela construção que eu desejo. Então, o uso do colágeno ele faz muito sentido quando você está fazendo um procedimento. Então, quando você está fazendo um endolaser, quando você está fazendo um bioestimulador de colágeno, porque eu estou sinalizando para o meu organismo aonde eu quero que ele use aquela matéria-prima que eu estou tomando. Então, aí faz muito sentido. Tá. A gente tem mais fotos, acho, de antes e depois. Esse é um paciente que fez uma cirurgia bariátrica e foi muito interessante que ele falou para mim. Eu não entro num centro cirúrgico de jeito nenhum, não quero mais. Mas ele estava muito incomodado com a flacidez da pele. Então, nós fizemos, nessa primeira foto, essa marcação é porque a gente fez algumas sessões também de bioestimulador de colágeno para tratar a qualidade da pele, que estava flácida, e finalizamos com uma sessão de endolaser. Então, foi um processo construído, né, ao longo de todas as sessões. Então, a gente consegue ver a melhora da queda da pele, né, da flacidez da pele, a melhora da dobra, da pitose abdominal. Então, foi um resultado muito bom, que melhorou muito a textura da pele do paciente e tivemos um resultado muito bacana. Ele ficou muito feliz. Isso é logo em seguida da aplicação, pelo que eu estou vendo, porque ainda está com os furinhos ali. Então, Isso. é antes da aplicação e já no momento seguinte, pós-aplicação. Isso vai ter um resultado ainda melhor nos próximos meses. Isso. O resultado dele foi tão bom que quando ele saiu do procedimento, a gente falou, nossa, ficou muito bom, vamos fazer a foto, ficou muito legal. E então a gente fez imediatamente depois, né, do procedimento e já temos esse resultado muito expressivo. Nossa, foi muito legal. Vamos para a próxima foto? Essa é uma paciente que está no processo de emagrecimento. Lá na clínica eu tenho o projeto Renascense, onde a gente oferece um cuidado intensivo comigo, endocrinologista, e com a nossa nutricionista. E ela está dentro desse projeto e ela me trazia o desconforto com os flancos e com a região abdominal, sendo que ela tinha um incômodo, um desconforto maior com a região inferior. Então, de novo, alinhado expectativas que não seria uma sessão só. Então, uma paciente que está num processo de emagrecimento e eu propus que fizéssemos os flancos, que ela se incomodava muito, e eu sugeri que ao invés de fazer a região inferior do abdômen, fizéssemos a região superior. Porque eu disse para ela, você tem uma gordura acumulada na região superior, e se a gente fizer a inferior, você vai perceber a queda da gordura que está em cima. Então, vamos tirar primeiro essa gordura de cima e depois, na próxima sessão, a gente trabalha a gordura infraumbilical. E a gente teve esse resultado muito expressivo. Ela ficou muito feliz. Também, impressionante. 30 dias de pós-procedimento. Pode ver que ali na foto da direita ainda tem as marquinhas, né? Ainda está com um pouquinho do sinal de onde foi feito o procedimento. Então, 30 dias depois de procedimento, mas tivemos esse resultado muito expressivo. Tem mais fotos, será? Não, acho que acabou.
Olha, estou impressionado com os resultados. Realmente, né, Ale? Nossa, sensacional. É incrível, eu estou Você apaixonada. vai marcar sua sessão já? A hora Eu que vou acabar o correr lá pro podcast? consultório marcar a sessão. Estou esperando vocês. Só não vai dar para ser hoje, porque tem o congresso. A doutora vai no congresso. Ela podia falar do congresso um Verdade. pouquinho. Ah, tá tendo congresso de estética, é isso? Isso. Tem o BOT, que é o Body on Top, que é um congresso de estética corporal organizado por 3 dermatologistas, que eu vou participar. Começa hoje e vai até domingo. E é lá que a gente recebe todas as novidades de tecnologia. Quero trazer tecnologia também para dentro da clínica. E vem novidade por aí, muita coisa boa chegando. Ah, então vamos esperar ela ir pro congresso e depois a gente marca a nossa consulta. Olha, doutora, eu tinha um monte de perguntas aqui que ficaram por fazer, porque infelizmente a gente já está com o nosso tempo estourado aqui. Acho que para o futuro a gente vai ter que marcar uma outra vinda da doutora aqui, porque tem muita coisa para a gente perguntar ainda, mas a gente precisa encerrar esse episódio aqui. Então, antes da gente encerrar, a gente tem o nosso quadro Indica Chique. Então, agora, a gente, né, esse é um momento de descontração para a gente dar uma dica para os nossos seguichiques. Qual foi o último livro que você leu? Um filme bacana ou uma série que você esteja assistindo? Conta um pouquinho pra gente, para ver se a gente já viu, pra gente comentar também. Eu vou falar de uma... Não sei se eu posso chamar de uma peça de teatro, um espetáculo, não sei como eu defino, mas quero falar desse espetáculo, não sei se vocês já viram, que chama Força Bruta. Não. Um espetáculo de um grupo da Argentina. Inclusive, eles estão agora no Brasil. Estavam em São Paulo. Eu tive a oportunidade, a primeira vez que eu assisti foi em Buenos Aires. Recomendo muito o espetáculo. Não posso dar spoiler, porque qualquer coisa que eu falar vai ser spoiler. Então, eu só vou dizer 2 coisas. Primeiro, o espetáculo você assiste de pé. E o segundo... O espetáculo, você não sabe de onde ele vem. Ele pode vir da direita, da esquerda, do teto. É incrível, super recomendo. Chama Força Bruta. Força Bruta. Um nome... Força. Força do espanhol. Do espanhol, Tá. Bruta. E é incrível. E ele Assistam. tá... Agora eu acho como que uma ele... peça de teatro? Como uma peça de teatro. Tá. E ele está em cartaz em São Paulo? Agora ele acho que está em Barueri, depois eles vão para Campinas. Então eles estão fazendo uma curta temporada aqui no Brasil, mas é um grupo argentino. Olha, então fica a dica aí. Força Bruta. Indica Chique da nossa convidada de hoje. Doutora, a gente, como eu disse, infelizmente está encerrando o episódio. Que pena que acabou, Passou assim que a gente nem viu. Foi muito legal. E eu queria que você fizesse as suas considerações finais para os nossos seguichiques, para depois a gente encerrar. Queria agradecer muito o convite, é um assunto que brilha os meus olhos, eu gosto muito de falar sobre isso, sobre tratamento de obesidade, sobre esse respeito, né, do tratamento do paciente que tem obesidade. Vou deixar aqui o meu Instagram, caso os nossos seguichiques continuem com dúvidas, podem me chamar por direct, eu estou sempre à disposição. Lá também tem sempre conteúdos novos sendo postados toda semana, e eu fico totalmente à disposição de vocês para a gente fazer outro bate-papo desse que tem assunto para mais de metro. Ah, com certeza vamos marcar. Já apareceram as redes sociais aí no início da doutora. A gente vai deixar também na descrição do vídeo e nos comentários vocês podem mandar perguntas que a doutora vai estar acompanhando todos os comentários, senão a gente encaminha para ela e ela responde para vocês, mas vamos marcar em breve uma outra vinda da doutora aqui. Estou totalmente à disposição, quando vocês quiserem. Muito obrigado, foi um prazer, a gente adorou. Prazer foi Nossa, meu. Foi um conteúdo muito rico, assim, acho que tem mais papo por aí, né? Tem muito papo. Mas, antes da gente encerrar, o que a gente precisa avisar
para os nossos seguidores e para quem está chegando agora aqui no canal? Agora é a hora de se inscrever no canal, assinar o sininho e com certeza você curtiu bastante esse vídeo, né? Então, curte, comenta, compartilha para dar engajamento e a gente produzir muito mais conteúdo desse para vocês. É isso, compartilha o vídeo nas tuas redes sociais, dá o teu joinha para ajudar o engajamento. Não se esqueça que temos o botão do Seja Membro para você apoiar o nosso canal. Clica lá, se torne um membro SegChique Premium aqui do canal, com vantagens exclusivas. E temos que falar mais alguma coisa? Ah, sim, o nosso parceiro, o Vigilantes do Comportamento Alimentar, que tem tudo a ver aqui com o nosso episódio. Então, não se esqueçam de dar uma checada ali no perfil também do Vigilantes do Comportamento Alimentar, que ajudou a levar esse episódio do PodChique até você, tá bom? Por hoje, Ale, quer se despedir? Gente, tchau? Foi um prazer estar aqui com a doutora, com você. E eu espero que a gente crie aí também bastante conteúdo para os próximos podcasts dos PodChique, né? Com certeza. Então, gente, é isso. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo do canal. Valeu, um grande beijo. Tchau. Tchau.